Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito bem, outro dia atendendo meus pacientes lá da UTI, algum deles inclusive com rebaixamento de nível de consciência, me despertou a necessidade de falar sobre o coma para vocês. Então eu decidi explorar hoje esse assunto. Vamos lá? Normalmente o nosso cérebro pode ajustar rapidamente, quase que instantaneamente, os seus próprios níveis de atividade e de consciência conforme seja necessário, conforme a demanda do ambiente. E ele faz esses ajustes com base em informações que recebe do ambiente, como eu falei, né? Pelos olhos, pelos ouvidos, pela pele, pelos outros órgãos sensoriais, enfim. Então, se uma pessoa está acordada ou em vigília, esse estado de consciência é regulado por uma estrutura do tronco cerebral chamada sistema reticular ativador. Essa estrutura modula as suas atividades conforme recebe os estímulos ambientais que eu já mencionei. Então, se ele se conecta, esse sistema reticular ativador se conecta ao telencéfalo, que é a parte superior do cérebro, por cordões nervosos chamados de via retículo-cortical. E isso faz com que o sistema reticular ativador ative o telencéfalo e mantenha a consciência, o nível de alerta do indivíduo, para que ele possa interagir adequadamente aos estímulos que recebeu. Muito bem. Dessa forma, nós entendemos que essa capacidade do cérebro de controlar a sua atividade e os níveis de consciência fica prejudicada quando a parte superior, ambos os hemisférios cerebrais, por exemplo, não estão funcionando bem, ou particularmente quando são danificados por algum tipo de injúria, algum tipo de lesão ou doença. Se por acaso ocorrer uma falha na via retículo-cortical, ou seja, na transmissão da base para a parte superior, ou se acontece alguma alteração, algum distúrbio no próprio sistema reticular ativador, ou seja, lá no tronco cerebral. Então são as três formas de acontecer o rebaixamento de nível de consciência. De maneira bem prática, podemos afirmar que a capacidade do cérebro de controlar os seus níveis de atividade e de consciência fica prejudicada, por exemplo, quando as pessoas são severamente privadas de sono, quando acontecem convulsões consecutivas, quando a quantidade de nutrientes, por exemplo, de oxigênio ou de açúcar que vai para o cérebro diminui, então ele precisa diminuir o metabolismo e alterar seu funcionamento. Quando o fluxo sanguíneo cerebral, o fluxo que vai para determinadas áreas do cérebro também diminui, que é o que acontece em certos acidentes vasculares cerebrais, por exemplo. Quando substâncias tóxicas danificam as células ou alteram o seu funcionamento, as células do cérebro, os neurônios, fazendo com que elas não funcionem corretamente. E quando acontecem sangramentos ou inchaços devido a tumores, devido a hemorragias ou outras lesões cerebrais que alterem a pressão sobre determinadas partes do cérebro, sobre determinadas áreas do cérebro. Pois bem, o grau dessas alterações influencia no nível de consciência e ele pode variar de leve a grave. Existem, por exemplo, vários termos técnicos para descrever os diferentes níveis de consciência, como por exemplo a letargia, a obnubilação, o estupor e o coma, seguindo do mais leve para o mais grave, Também existem protocolos para se avaliar quantitativamente, ou seja, numericamente, e para se fazer também o manejo do coma, ou seja, para tratá-lo, mas este é um assunto para um outro vídeo. Hoje ficaremos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Desejo muita saúde física, muita saúde emocional. Um forte abraço e até o próximo vídeo, onde falaremos sobre o manejo do paciente com rebaixamento do nível de consciência. Quais são as estratégias que nós podemos tomar com relação a esse paciente para melhorar a sua condição? Até lá!